Got it. Você quer falar, Cláudia? Pode começar, Paulo. Pode. Tá bom, obrigado a todos, bem-vindo a todos e todas do Brasil e Moçambique. É um prazer enorme estar aqui, principalmente nesse evento, né? A gente vem falando muito sobre essa questão do religioso, do místico, a tradição da cultura, em especial Moçambique, que tem características ligadas a isso. Já conversamos com o Eduardo sobre essa questão, sobre esses temas que sempre aparecem nas nossas discussões de psicanálise. E aí, né, temos hoje o Eduardo falando sobre o fenômeno religioso e essa relação com a psicanálise, né, um tema que parece até antagônico, né, supostamente antagônico, mas que possibilita uma articulação muito interessante, que tem muito a ver a nossa sociedade contemporânea, né? E tudo que se refere a isso, né? Com esse atravessamento, essa influência do fenômeno religioso nas relações e no sujeito em si. É isso. Então, Cláudia, quiser complementar alguma coisa? Paulo, não. Só queria agradecer pela presença do Eduardo, pela disponibilidade, pela simplicidade, né, pela forma com que ele nos acolheu e trocou ideias e estava aberto e disponível, e isso é muito bonito quando a gente encontra na psicanálise, eu sempre afirmo isso, né? Então, Eduardo, muito obrigada, espero que a gente consiga ter espaço de receber a fala dos nossos queridos e queridas moçambicanos, que eles possam trazer exemplos do cotidiano deles, da realidade cultural, para que a gente possa aprender com eles também e trocar muita experiência por aqui. Então, é só isso. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Obrigada, viu? Paulo, Helena, acima de tudo, aí, por ter essa abertura desse projeto incrível para nós. Eduardo, uma questão prática. Nós tínhamos falado, você vai falar durante quanto tempo? Como que você quer que as perguntas sejam organizadas? Nós vamos estar cuidando do chat aqui para depois. Normalmente, no fim, a gente abre para perguntas, mas alguns gostam, inclusive, de fazer uma interação. Então, você diga como é que vai ser a sua logística aqui, tá bom? A primeira questão, que hora que nós vamos terminar aqui? Meio-dia. Então, eu creio que o ideal seria falar no máximo 40 minutos, talvez um pouquinho mais só, para deixar circular a palavra o máximo possível, porque eu acho que a troca nessas experiências ela é muito mais rica, né? Inclusive, eu quero muito ouvir das experiências dos nossos colegas em Moçambique, porque eles têm uma realidade, né? E uma realidade que eu não conheço. Então, eu vou falar um pouco da nossa realidade, daquilo que a gente vive, mas eu queria ouvir também deles, a experiência deles do cotidiano, das suas próprias tradições, né, daquilo que eles vivem no seu dia a dia, porque eu acho que isso pode enriquecer também esse nosso momento aqui pela manhã, né? E com relação à parte das perguntas, né, eu acho que é a dinâmica que vocês quiserem, pode interagir, enfim, aquele pessoal que às vezes não gosta de falar, escreve no chat, né? Enfim, aí com toda a liberdade para a gente poder realmente trocar nesse momento, né? Aproveitar esses minutos que a gente tem aqui para interagir o máximo que a gente puder, mesmo estando assim de forma digital. Acho que é o grande avanço que a gente fez nesse momento, né? De usar isso para o conhecimento, né? Para a troca, para o enriquecimento da nossa experiência subjetiva. Eduardo, só para te situar, muitos alunos ficam com a câmera fechada por conta da internet. Claro. Então, não se preocupe com isso. Assim, a gente, claro. em geral, tem uma média nas atividades de 35, 40 pessoas, e a maioria que aparece é brazuca mesmo. Poucos moçambicanos conseguem ter acesso e condição de ter e sustentar a imagem, mas eles participam bastante pelo chat, e aí a Cláudia e o Paulo vão começar. Acho que a gente já pode começar, e quero agradecer a todos e todas. Passo a palavra para o Eduardo. Eduardo, eu gostaria que você se apresentasse sem modéstia. Tá, tá bom? Bold itálico. Obrigado. Bom, como diz aqui na gíria que a gente costuma usar, né? Receba um convite como esse, da Helena, né? Do Paulo,
e da Cláudia, aí eu não tenho nem roupa para vir num evento como esse, né, para me apresentar aqui entre vocês, né? Eu tenho uma trajetória que vem da teologia, né, durante, inclusive, assim, uma parte que eu não é muito publicizada, é que eu fui pastor durante muitos anos. Então, esse ano eu completei 30 anos de ordenação pastoral, mas eu não exerço mais essa atividade porque eu fiz uma opção pela psicanálise há alguns anos atrás. Então, eu comecei a minha análise individual, né? É interessante porque foi, inclusive, nessa análise, eu me lembro que foi uma análise nada ortodoxa, né? Que a pessoa vira, você não acredita nisso, né? Nessa coisa da religião e tal. Foi uma coisa bem assim, aquele corte, né? Sem anestesia, assim. Mas foi muito interessante, né? Possivelmente ele percebeu que eu podia suportar aquele corte. Não recomendo que façam isso absolutamente, né? Mas foi interessante porque a partir dali, da análise, eu começo a me perceber, né? E entender um pouco melhor as minhas próprias motivações e as minhas questões. E dali para frente, o interesse pela psicanálise, depois uma formação em psicanálise, uma especialização, né? E uma troca, né? Que foi para além da clínica, que era um anseio que eu tinha na época, e que começa exatamente na minha interação com o LatexFIP, né? Com os encontros, né? Eu só participava nas apresentações, eu não fazia parte do laboratório, né? Eu ia lá como ouvinte, né? E fiquei assim apaixonado, participei do Conlapsa, né? Que era a Conferência Latino-Americana de Psicanálise nas universidades, né? Ainda, né? Com a presença da Diana Rabinovich, falecida recentemente, psicanalista argentina. Então, foi assim um encontro também com a universidade. Então, foi um encontro da psicanálise e um encontro com a universidade. E, a partir disso, eu comecei a articular a minha experiência, né, de uma vivência longa nesse contexto da religiosidade brasileira, da religião, particularmente do movimento evangélico brasileiro, protestante, e nos seus desafios de interlocução, né, não só com a psicanálise, mas com a própria academia, né, que tinha um olhar bastante preconceituoso em relação a esse fenômeno. E foi exatamente numa das apresentações do laboratório em que eu fiz uma provocação para o Christian em relação àquilo que estava sendo trazido naquele momento e dizendo da relação, né, quando eu estava estudando a respeito do neoliberalismo como gestor do sofrimento psíquico, na sua relação com o neopentecostalismo, né, e com aquilo que depois a gente entende talvez como um neoprotestantismo, ou seja, esse novo modelo de religião que se instalou no Brasil. A partir disso, então, a gente começa uma série de pesquisas, a gente reúne um grupo de pessoas que vêm de diversas áreas, da sociologia, né, da psicologia, da antropologia, da teologia, e formamos um grupo para pesquisar, para tentar entender essa questão da religião no Brasil, né? E foi muito interessante porque chega num momento em que esse tema estava tão candente, né, como a Helena colocou, assim, estava tão assim, um diálogo tão aquecido em relação à influência da religião, o peso da religião, por exemplo, na decisão da eleição para a presidência da República em 2018, né? E aí eu vou talvez contextualizar aqui os nossos colegas moçambicanos, dizendo o seguinte: no Brasil, em 2018, a eleição presidencial ela foi decidida pelo peso do voto evangélico. Ou seja, não é que havia uma maioria de evangélicos no Brasil, mas quando você pega a votação para presidente da República, 68% do eleitorado evangélico votou no atual presidente, o que, inclusive, é uma incoerência. Se a gente pensar no que significa o evangelho e no que significa essa pessoa que ocupa a presidência da República. São coisas que não têm nada a ver, né? Ou seja, isso traz para a discussão, né, a gente pensar essa questão da psicanálise e da religião. Agora, aqui talvez seja importante a gente perceber o seguinte: esse é um primeiro aspecto. Só que quando a gente fala disso, a gente está falando da religião
enquanto um fenômeno de massa. Agora, tem um outro aspecto, e a gente vai trabalhar esses dois aspectos, talvez na medida do possível, do tempo que a gente tem, para a gente não deixar nenhum nem outro de fora, que é o aspecto da clínica, que aí não tem a ver necessariamente com o fenômeno de massa, mas é como é que você atende aquele que vem para a análise com uma experiência religiosa muito forte. Ou seja, como é que você vai ouvir, sustentar a sua escuta, suportar aquilo que ele está dizendo, né? Sem querer desconvertê-lo da sua experiência de fé. E é porque é muito interessante essa dinâmica, né? Ao mesmo tempo que a religião tenta converter as pessoas, parece que há uma certa vertente da psicanálise que tenta desconverter a pessoa. Faz um processo inverso. Mas aí é a outra face da mesma moeda. Né? Tá vendo? Aí a psicanálise também vira uma certa religião, né? Racionalista, né? Iluminista. Bom, e aí a gente começa, então, a introduzir aqui um pouco a nossa própria questão, né? Que é a tensão que existe entre a religião e a psicanálise, né? Entre a psicanálise e a religião. Então, a gente tem que levar em conta que final do século XIX, quando Freud está às voltas com a descoberta, né, da psicanálise, e tentando construir esse edifício teórico da psicanálise, ele está fortemente influenciado por um momento histórico, né, que vem ainda do iluminismo e do materialismo. Ou seja, era uma época em que essas questões de fé eram fortemente questionadas. Por exemplo, no campo da literatura, o Freud ele se vale dessa pesquisa na época, né? Principalmente quando ele vai escrever um texto póstumo, né? Ou seja, essa publicação do texto é só após a sua morte, que é O Homem, Moisés e o Monoteísmo. Ele faz uma crítica, né? da religião judaica. Ali ele se baseia na crítica da forma, ou seja, nos estudos literários que questionavam a autenticidade dos textos sagrados, né? Dizendo, olha, gente, não foi exatamente assim, o mundo não foi criado em 7 dias, né? Não existiu só um Adão e uma Eva, né? Não houve um dilúvio que alagou o mundo inteiro, né? Enfim, aí tem todo um questionamento em relação a isso. As pessoas não viviam 900 anos, e isso é uma forma de o quê? Desconstruir o dogma da fé. Então, isso era nocivo para a religião, para a experiência religiosa. E aí começam a se estabelecer as tensões. Né? O Freud, ele entende que, embora ele diga assim, a psicanálise não é uma visão de mundo, né? Não é uma forma de ver o mundo, mas ela se aproxima de uma visão de mundo científica, ele contrapõe isso à religião. Né? E aqui eu introduzo um outro conceito para a gente pensar junto, que é a experiência religiosa, seja ela qual for, ela pode fornecer uma certa visão de mundo, uma forma como as pessoas se organizam, uma forma como as pessoas se relacionam, uma forma como as pessoas têm valores, né, têm ética, uma forma como as pessoas pensam o futuro, né, uma forma como as pessoas desejam, né, ou não desejam, né, ou renunciam ao seu desejo, por exemplo. Então, são formas de ver a vida. E, nesse sentido, há uma diversidade incrível, né? Ou seja, não dá para dizer que a forma como nós aqui vemos a vida no Brasil é exatamente a mesma maneira como os nossos colegas em Moçambique o fazem. A visão de mundo é diferente, né? Talvez tenham valores que sejam diferentes, práticas que sejam diferentes. E isso tem que ser levado em consideração. O perigo é exatamente a gente não cuidar desse aspecto,
da valorização da experiência do outro, da singularidade dessa experiência. Ou seja, se a gente tem, então, no primeiro momento, né, para a gente não se perder aqui, a psicanálise muito fundamentada, né, em princípios científicos, né, da razão, né, nós temos a experiência religiosa baseada numa experiência de fé, uma experiência subjetiva e que não pode ser comprovada cientificamente. E essa tensão ela vai acontecer o tempo todo, inclusive nos dias de hoje. Ela permanece, essa tensão, até os dias de hoje, em relação à psicanálise e à experiência religiosa, né? É interessante pensar como nessa época, né, havia o próprio Freud, ele pensava dessa maneira, né, de que com o avanço da cultura, né, da civilização, do saber, enfim, de todos os avanços possíveis, inclusive da psicanálise, a religião se enfraqueceria, inclusive com uma tendência de desaparecimento. Ou seja, essa experiência ela ficaria muito relegada a povos primitivos, né? Pessoas que ainda não tiveram essa acese à razão, etc. Mas veja, se esse pensamento era o pensamento da virada do século XIX para o século XX, o que a gente percebe ainda no final do século XX é de que a religião ela estava mais viva do que nunca, né? E se articulando de forma transnacional, intercontinental. Então, quando você tem, por exemplo, um atentado à Torre Gêmeas, na época, isso traz esse enfoque, né, com um peso como se aquele atentado tivesse causas religiosas, por exemplo, como a questão do Islã, como, na verdade, aquilo era terrorismo puro. Mas, enfim, traz essa questão do islamismo, né, como algo que deveria ser temido. Então, cria-se um estigma em relação ao Islã, por exemplo, só para a gente perceber o peso da experiência religiosa. Quando você vê, por exemplo, né, eu achei muito interessante, para aqueles que se interessam, né, pelo campo mais da filosofia, um livro de um encontro de filósofos que decidiram, em 1993, 1994, se reunir na ilha de Capri para discutir o fenômeno da religião, que foi um encontro capitaneado pelo Jacques Derrida. Então, Derrida se reúne com outros pensadores e vamos pensar esse fenômeno da religião, porque a religião está aí presente, né, nas suas mais diversas formas. E aí, voltando para o Freud, né, ou seja, percebendo que ele tem essa preocupação com a questão da religião, a gente vai ver o texto que ele produz, que é O Futuro de uma Ilusão. Depois ele vai reconhecer que esse é um dos piores textos que ele escreveu. Ele falou, o texto é muito pueril, ele quase que se arrepende, né, de ter escrito, mas aí já tinha sido feito, né? Já estava, inclusive, publicado, não tinha mais o que fazer. Aliás, chega até nós, né, nos dias de hoje. E aqui eu introduzo, vou pedir para vocês me ajudarem a controlar o tempo, tá, gente? Cláudia e Paulo. Vocês me darem senão eu me perco aqui, já viu, né? Aí é ladeira abaixo, né? Aí é caminhão sem freio, não para mais. É tempo lógico, Eduardo, é tempo lógico. Então, é muito interessante, que eu quero trazer aqui, não tanto a questão do texto em si, né? Porque nesse texto o Freud vai fazer uma crítica em relação à religião como algo infantil, algo fantasioso, algo que é para dar conta do desamparo, da angústia, da sensação de finitude, da falta de propósito na vida, né? Diante de fenômenos como a morte, como desastres, como, enfim, doenças, né? E aí você encontra um significado a partir dessa experiência religiosa. E ele faz uma crítica, né, no sentido de não existe Deus, não existe vida eterna, não existe compensações. O que nós temos é esse momento para viver.
Então, não adianta ter assim, uma ilusão, né, em relação a isso. E ele é contestado nesse momento por um amigo bastante, vamos dizer assim, inusitado para a época, né? Que era um pastor luterano chamado Oscar Pfister, que era também, além de pedagogo, um psicanalista. E aquilo era intrigante para Freud. Que como é que um homem, um clérigo, Freud o chamava de homem de Deus, se interessava pelo Freud, né? Um judeu ateu, né? Que, inclusive, tentava desconstruir a experiência religiosa. E aí o Pfister escreve um texto chamado A Ilusão de um Futuro como resposta a Freud. Mas, assim, um texto, é um artigo publicado na revista Imago, à época, e muito respeitoso, né? Porque o artigo em si, ele fala, no fundo, de uma experiência de amizade que eles já estavam vivendo e que durou por 30 anos. Né? O Pfister era frequentador da casa do Freud. Né? A família do Freud tinha um apreço pela figura do pastor, né? E ele andava com roupa clerical e tal. Então, imagina o reverendo entrando na casa do Freud, né? Frequentando a casa do Freud. Né? E uma relação, talvez, das amizades mais próximas que existiam à época. E o Pfister, né? Ele tem, aliás, um livro que foi publicado aqui no Brasil, que é Cartas de Freud para Pfister, que é a correspondência deles ao longo de anos. E ali, na correspondência, dá para perceber o quanto no dia a dia, no diálogo entre eles, o Freud não tinha assim, um discurso tão combativo assim, em relação à experiência religiosa. E aí é importante também a gente lembrar, nesse ponto, a relação do próprio Freud com o fenômeno religioso. Então, vamos lembrar, o Freud era um judeu, ele se dizia ateu, mas isso no momento em que ele assume a sua própria singularidade. A hora que ele se dá conta, bom, quem é o Freud? Bom, eu sou um judeu, mas eu sou um judeu ateu. Mas como é que é esse processo de formação, né, dessa personalidade do Freud, da subjetividade do Freud? Bom, ele nasce num lar judeu. O pai é um religioso. Possivelmente, ele foi alfabetizado lendo a Torá. Então, os primeiros textos que o Freud tem acesso são os textos da Bíblia do judeu. Então, ele tinha uma ama, né? uma empregada na casa que era católica, né? E que incutia nele, inclusive, aquela ideia do Deus punitivo, castigador, então que ele tinha que se comportar para que Deus não o castigasse. Né? Então, durante a infância, essa foi sendo a experiência do Freud. Né? Ele entra na vida, né, como um estudante de medicina, e a medicina da época altamente influenciada por esse pensamento, né, que eu trouxe de início, dessa contraposição entre fé e razão. Né? Ou seja, na medicina não tem lugar para fé, aqui é razão, aqui é ciência, aqui é as coisas como elas são. E ele assume essa posição, mas mesmo assim ele ainda se apaixona por uma mulher, né, que era neta de rabino. Então, a experiência religiosa ela está circulando ali no entorno dele o tempo todo, e ele está tendo que lidar com isso. E numa sociedade que é uma sociedade também influenciada por uma cultura de religião judaico-cristã. Aqui também, eu acho que a gente pode introduzir uma outra questão, né, que é pensar, bom, mas é só religião judaico-cristã? Que a gente pode pensar quando a gente traz essa questão? Não necessariamente.
mas a maior parte do trabalho dele vai ser focada na questão da influência tanto do judaísmo quanto do catolicismo, principalmente. Não que ele não vá falar de outras religiões. Quando ele pensa, por exemplo, né, um texto como Totem e Tabu, né, ele vai fazer uma pesquisa antropológica para entender como é que era a experiência desde um período onde havia o animismo, ou seja, não havia uma religião institucional, mas que ele vai detectando no homem uma necessidade de compreender determinados fenômenos. Então, aí é aquele momento primitivo onde o homem entendia que existiam forças da natureza, né, que havia alguma coisa que se manifestava como uma desestabilidade, ou seja, uma chuva muito intensa ou uma ausência de chuva, como algo que precisava, então, ser manejado, né, como se a floresta tivesse uma vida, né, enfim, houvesse algum tipo de fenômeno ali que escapava a uma compreensão. Então, esse é o período mais primitivo desse animismo, que vai evoluindo depois para a ideia de que existem, então, entidades, né, seres, entes que são sobrenaturais. Não necessariamente, inclusive, o monoteísmo ainda, né? Então, você tem essa diversidade que vão aparecendo exatamente nas outras culturas. Ou seja, qual era a experiência, por exemplo, religiosa dos povos que estavam no continente africano? Qual era a experiência religiosa dos povos que estavam em outros continentes, como a Oceania, né? Então, a diversidade da experiência religiosa é muito grande. Então, ela não pode ficar... quando a gente pensa também nessa tensão entre psicanálise e religião, só nesse eixo das grandes religiões monoteístas, porque elas vão ocupar muito mais uma crítica no campo de uma crítica social, né, sociológica, porque aí elas se tornam religiões institucionais, né? Então, o próprio cristianismo, né, ele, a partir de Constantino, ele se torna a religião oficial do Império Romano, e ela vai se expandindo de forma impositiva, colonialista, pelo mundo afora. Então, é um processo de colonização, do qual a religião faz parte. É interessante fazer apenas um recorte aqui de como foi fundamental, por exemplo, na colonização dos Estados Unidos, a religião protestante, em particular o puritanismo. Isso é apontado pelo sociólogo Max Weber e pelo historiador Alexis de Tocqueville. De Tocqueville, no seu livro Da Democracia na América, ele fala de que a religião teve um papel fundamental na moralização da democracia. Ela funcionava como um limite do comportamento, no aspecto de uma certa ética, né, para regular a sociedade de forma normativa. Ou seja, as pessoas, quando eles começaram o processo de colonização daquilo que era a Nova Inglaterra, né, o atual Estados Unidos da América, as pessoas iam para lá e não era uma terra sem lei. As pessoas eram violentas, se matavam, bebiam, se prostituíam, enfim, era uma desordem social, né, aos olhos do governo. E a religião, ela entrava como um fator moralizador. Então, as pessoas que tinham que seguir esses preceitos da igreja local, então elas paravam de beber, paravam de se prostituir, né, se tornavam menos agressivas, né, pelo menos em relação a si. Aos índios, não. Né? Com relação aos índios, aí podia matar, não tinha problema, porque eles estavam resistindo à autoridade de Deus. Mas entre si, né, eles se preservavam. Então, é só para a gente entender como esse fenômeno da religião ele extrapola uma certa espiritualidade individual e cumpre um papel no laço social. Dando aqui prosseguimento, indo para mais à frente, né? Bom, se a gente pensar isso em termos de uma certa evolução da experiência religiosa, né, o que a gente vai ter nos dias de hoje?
que essa experiência religiosa, então, como o Derrida constatou lá em 94, né, ela não só está viva, como ela está pulsante, né? Esse tema da religião, ele conseguiu ultrapassar, inclusive, aquela resistência que a gente tinha no meio acadêmico, né? As pessoas estão se debruçando sobre esse fenômeno da religião, mas, e aqui eu quero trazer cada vez mais para perto da nossa experiência como psicanalistas, né, para dentro da clínica, o quanto, né, não sei quantos de vocês têm tido essa mesma experiência, né, quem está atendendo, né, a presença de pessoas que têm uma forte experiência religiosa, mas que frequentam os nossos consultórios. Pessoas que, apesar da experiência religiosa, ou seja, a sua própria experiência religiosa não dá conta das suas questões. Então, não consegue resolver as questões ligadas à relação familiar, às relações amorosas. Então, as pessoas, elas têm uma certa espiritualidade, elas têm uma certa experiência, mas aquilo que ela vive não dá conta de entender por que o casamento dela tem problemas, por que o filho dela se vicia, por que a vida financeira dela não se estabiliza. E isso, inclusive, provoca uma certa crise, né? Porque, afinal de contas, ela tem uma experiência de fé que deveria ampará-la, protegê-la dessa experiência e não o faz. Por exemplo, né? Eu tenho um projeto de clínica pública de psicanálise que funciona dentro da favela da Jacarezinha, no Rio de Janeiro, que é um dos lugares de maior pobreza, com índice de desenvolvimento humano muito baixo, falta de recursos básicos, violência policial, tráfico de drogas. E as pessoas que são atendidas ali na comunidade, elas vão trazendo as suas angústias, e muitas delas têm a ver exatamente com perdas de entes queridos, de pessoas da família, por morte violenta. A clínica, inclusive, ela começa a funcionar logo depois do episódio em que 28 pessoas morrem num confronto entre polícia e traficantes na favela. Ou seja, várias famílias perderam pessoas. E independente, né, de que aquela pessoa que morreu ela tivesse ou não envolvimento com o crime, né, com o tráfico, isso não quer dizer que a pessoa que perde não viva o luto. É como assim, então, porque era traficante, então eu não preciso sofrer pelo meu filho? Era o meu filho, carne da minha carne, sangue do meu sangue. Sem contar quando a morte do inocente, né? Porque realmente a pessoa não tinha nada, nenhum tipo de envolvimento e acabou morrendo. Quer dizer, qual é o sentido dessa morte? Então, quando essa pessoa chega para a clínica, né, ela chega numa situação em que ela tem que falar a respeito dessa dor, ela tem que falar a respeito dessa perda, mas ainda assim ela tem que ter muito cuidado, porque ela tem que tomar cuidado de não desrespeitar o Deus a quem ela serve, como se fosse um questionamento de um propósito de Deus, como se fosse uma não aceitação daquilo que Deus proporcionou, entre aspas. E é aqui que começa a perceber a tensão da clínica entre aquilo que é uma certa experiência que a gente poderia chamar de espiritualidade e diferenciação de uma religiosidade. De que forma a psicanálise pode atuar numa cena como essa? Porque, na verdade, ela está entendendo, a partir da sua experiência religiosa, de que isso foi algo que Deus permitiu ou promoveu. Quando, na verdade, independente daquilo que nós cremos, Deus não tem nada a ver com essa história. Isso é uma questão da relação humana, da dinâmica da violência, da desigualdade social, da injustiça que impera. Então, não é... Mas, e aí, como é que você vai lidar com isso? É nesse momento em que a gente não sai da nossa posição, né, de analista, porque a posição do analista é a do ouvir, do acolher.
deixar que ela fale a respeito do seu próprio sofrimento, para que ela possa elaborar aquela experiência. E não tentar desconstruir essa experiência dela, né? Dizendo que, bom, não é porque Deus não tem nada a ver com isso, na verdade Deus sequer existe, então é você com você mesma, salve-se quem puder. Não vai funcionar dessa maneira, você só vai aumentar o sofrimento da pessoa, sem contar que isso contraria completamente a ética da psicanálise. Mas estamos diante, então, de um grande desafio, que é como é que a gente ouve aquele que tem uma certa experiência de sofrimento e cuja experiência ela está extremamente atravessada pela sua própria experiência religiosa, como se fosse algo ligado a um certo destino, propósito do eterno, né? Eu tenho que passar por isso, é assim que Deus quer. Ou uma outra situação bastante interessante, que é quando a pessoa, nesse ambiente, ela, em diversas circunstâncias, ela precisa buscar uma certa orientação para saber, entre aspas, qual é a vontade de Deus para a minha vida, fecha aspas. Ou seja, o que Deus quer que eu faça nessa situação, o que Deus quer que eu não faça, eu devo me casar, não devo mudar de emprego, não devo. E aí, ela não se implica nisso, porque ela precisa ter uma orientação, ela precisa ouvir uma voz, ela precisa de um sinal, etc. Essa é a vivência de boa parte das pessoas. E isso produz um certo sofrimento, porque ela está num processo de indeterminação. Eu não sei fazer, eu preciso que Deus me oriente. Bom, quando ela faz isso, ela está se eximindo, de certa forma, da sua própria responsabilidade de decidir a sua própria vida, de fazer as suas próprias escolhas. Em outras circunstâncias, e aí, nesse sentido, a religião ela é muito perversa, principalmente com relação às mulheres, que é a questão da violência contra a mulher. Então, eu vou fazer aqui um recorte específico a partir da experiência religiosa brasileira, particularmente, principalmente presente no pentecostalismo e no neopentecostalismo, né? que é uma certa variação do movimento pentecostal. Embora nas demais religiões tradicionais protestantes isso também esteja presente, mas em menor grau, que é o fato de que a mulher sofre uma violência que pode ser física, literalmente ela pode apanhar, sim, mas aí quando ela chega e fala, olha, eu apanhei do meu marido, o que eu faço? Estou pensando em ir a uma delegacia. O líder espiritual, o pastor, vai falar, não faça isso. Porque está escrito na Bíblia que a mulher deve estar sujeita ao seu marido. Então você vai orar por ele, para que Deus mude o coração dele. Enquanto isso, ela continua apanhando. Lamentavelmente, em alguns casos, chega a um feminicídio, ou seja, o homem mata a mulher. Então, isso é o lado perverso dessa experiência religiosa. É o quanto um certo fundamentalismo religioso, né, impõe um efeito destrutivo na vida das pessoas. Aí, nesse sentido, sim, a psicanálise tem um papel. Né? Por quê? Porque é exatamente levar uma pessoa a uma compreensão dessa experiência religiosa para além dessa literalidade. Ou seja, para pensar a preservação da vida e não da morte, né? No sentido de uma autodestruição ou de uma pulsão de morte, né? De submeter aquele processo. Então, na escuta, né, desse sofrimento, na medida em que a pessoa vai se percebendo, é que ela vai também descobrindo, mas por que a minha opção em sofrer dessa maneira? Em me sujeitar dessa maneira? Então, parte do trabalho que a gente faz também, de acolhimento de mulheres vítimas de violência, ela passa exatamente por isso. Porque a experiência religiosa acaba também sendo uma experiência de violência. É o segundo momento da violência. Tem a violência do marido e tem a violência da experiência religiosa, que a coloca nessa posição e não permite que ela saia. Continua aprisionando. Então, e é lógico, e isso tem a ver com uma certa cultura
né? Machista, misógino, patriarcalista. Então, isso tudo está presente na nossa sociedade. E isso aparece na clínica, de forma muito contundente. Agora, vejam que é nesse sentido que o sofrimento ele tem um outro viés, porque uma coisa é a mulher que se liga a um homem, né, e passa por uma experiência dessa, de sofrimento, e ela tem que lidar com uma ruptura. E outra coisa é a mulher que passa por essa experiência de violência, de sofrimento, hesita em lidar com essa situação de ruptura, porque isso pode representar uma ruptura dela com Deus, porque Deus abomina o divórcio. Então, se eu me divorciar, Deus não vai me amar mais. Se eu me divorciar, eu vou ser amaldiçoada, não vou ter mais a bênção de Deus. Então, isso produz um outro sofrimento, né? A partir, lógico, da sua experiência subjetiva, né? Porque ela entende isso como um valor e porque isso faz parte da visão de mundo. Ora, talvez, né, no passado, essas experiências elas fossem menos recorrentes no consultório, principalmente aqui no Brasil, né? Por quê? Porque a comunidade evangélica não representava quase 30% da população brasileira. Então, quando você tem um crescimento dessa experiência religiosa, você também tem um aumento de demanda para dentro da clínica. E não é só na clínica chamada aqui de pública ou social. Não é assim, nós estamos falando de pessoas numa condição social de mais pobreza, de mais vulnerabilidade? Não necessariamente. Porque isso não é uma característica só da clínica pública. Isso está presente nos consultórios também. Então, lidar com isso no nosso dia a dia, na clínica, tem sido um desafio. Por quê? Porque a gente sai daquela posição anterior, que era exatamente a posição de um certo preconceito em relação à experiência religiosa, né? Como se aquele que tivesse uma experiência religiosa, né, fosse um ser intelectualmente inferior, né, que precisasse de uma ascese pela via da psicanálise para poder se libertar da religião. E o que a relação do Freud e o Pfister vai demonstrar é como é possível, aos olhos do Pfister, manter e sustentar uma experiência de uma certa espiritualidade, que ele vai chamar de espiritualidade saudável, né, ou de uma religiosidade saudável, em detrimento de uma religião deletéria, de algo que faça mal. Agora, percebam como né, em todo esse tempo, o que predomina, né, na nossa fala é um discurso baseado na experiência religiosa judaico-cristã. Agora, isso por quê? Porque a minha experiência vem desse campo. Mas eu sei que, por exemplo, Moçambique tem uma parte dela que tem uma influência católica, e aí a gente pode pensar católico, então a gente está falando da influência judaico-cristã. A gente tem uma parte, possivelmente, também que tem o Islã, né, como religião, e tem as religiões ancestrais, né, aquelas que fazem parte da cultura, que existem antes da colonização e que também estão presentes na vida da população. Então, aí a gente introduz aqui um aspecto que é exatamente aquele momento em que eu quero ouvir, né, de vocês como é que é essa vivência, como é que lidar com essas diferentes experiências religiosas que nós temos no dia a dia. Eduardo, Oi, Paulo. você falou que deveríamos cuidar aí do tempo, e tem tantas questões interessantíssimas acontecendo aqui, Uhum. que talvez
mas aí uns 5 minutos, até às 11, como você previu, poderia ser bacana. O que você acha? Eu já ia aqui entrar no meu último parágrafo aqui. Então, ótimo. Vamos lá. Abrindo para perguntas. Eu já estava pegando aqui esse livrinho que eu tinha citado, Cartas entre Freud e Pfister, para ler aquilo que o Freud fala em sua carta de 9 de fevereiro de 1909. E ele diz assim: a psicanálise em si não é religiosa nem antirreligiosa, mas um instrumento apartidário do qual tanto o religioso como o laico podem servir-se, desde que aconteça tão somente a serviço da libertação dos sofredores. Estou admirado de que eu mesmo não tenha me lembrado de que quão grande auxílio o método psicanalítico pode fornecer à cura de almas. Porém, isso deve ter acontecido porque um mau herege como eu está distante desta esfera de ideias. Então, essa é a carta do Freud para o Pfister, reconhecendo, né, o papel da psicanálise naquilo que ele chama de cura de almas. E ele chamava o Pfister, que era um cura de almas. O pastor como sendo alguém que cuidava da alma. E ele mesmo, né, o Freud, se intitulava como um pastor de almas profano. Ou seja, era essa, né, ao fim, a visão que ele tinha de si mesmo, né, no sentido de um certo... não uma função pastoral no sentido normativo, né, de dirigir, mas no sentido do cuidado, né, que é aquilo que o psicanalista pode proporcionar na clínica, nessa clínica do cuidado. Mas, enfim, isso aqui, assim, algumas ideias, né, iniciais, algumas provocações, para a gente poder seguir agora o resto do tempo conversando, né, discutindo entre nós aqui sobre esse tema tão interessante. Excelente, Eduardo. Olha, tem muitas questões aqui que foram colocadas, questões instigantes, né? Logo que você começou a falar, o Isaías ele fez um comentário de o quão importante é a religião em Moçambique, justamente por fazer parte no cotidiano dele, né? do país. E aí começamos com uma questão da Cândida, né? Ela colocou questões muito interessantes aqui. Eu vou ler o que ela coloca aqui. Bom, ela faz uma questão sobre a sua apresentação, que você deixou de ser pastor para ser psicanalista, que o comum era o contrário. Fez uma pergunta sobre o acreditar em Deus ou não, né? E aí ela fez, olha, é possível haver um casamento saudável entre teologia e psicanálise? Para você, psicanálise é de Deus ou demoníaca? Como pastores defendem. A gente tem falado sobre isso, e ela faz ela continua com uma questão. Olha, eu sou cristã, protestante e psicóloga. Nos últimos tempos, é comum aqui em Moçambique pessoas procurarem psicólogos que sejam cristãos ou psicólogos que sejam muçulmanos, da mesma forma que em outros lugares pedem psicólogos nativos, negros, gays, assim por diante. Essa é a questão dela. Sim. Bom. Cândida, você quer completar com alguma coisa? Se você gostaria, você abre aí o áudio e fale, se for possível. Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde. Infelizmente, às vezes eu travo, por causa da rede da internet, às vezes trava, mas eu expus tudo no chat. Estou satisfeita e vou aguardar as questões, as respostas às questões. Obrigada. Ok. Obrigado, Cândida. Deixa eu só pegar, a Cândida completou lá no final, ela escreveu que a religião mais predominante em Moçambique é a cristã, católica e protestante, seguida do islamismo. No centro e norte do país é mais dominante a cristã católica, no norte a islâmica.
Nosso país é laico e, felizmente, não existe intolerância religiosa, embora se diga que os conflitos militares em Cabo Delgado, no norte do país, tenham ligações religiosas, mas nada está comprovado. Na minha opinião, nós convivemos super bem nessa mistura religiosa. Essa é a Cândida, só para fechar o que ela havia levado ali no comecinho. Não, muito legal, Cândida, obrigado pela pergunta, ela permite a gente abrir aqui um pouco mais, né, essa questão. Eu diria que, no passado, eu não sei se a palavra casamento, né, teologia e psicanálise seria assim uma palavra talvez mais adequada, né? A gente pode pensar num diálogo entre religião e psicanálise, e entre psicanálise e religião. O que o Freud tentava, né, desde o início, vocês vão se lembrar disso, num primeiro momento, fazer com que a psicanálise não ficasse refém dos médicos. Ela não queria que fosse algo estritamente ligado só à área da medicina, daí ele falar, por exemplo, da análise leiga, né, e de ter diversos analistas que não eram médicos. E essa é uma tensão que permanece até os dias de hoje, né, porque você tem uma insistência da classe médica nesse sentido, também, de certa forma, de alguns segmentos da psicologia, né, que não reconhecem um psicanalista, por exemplo, que não tem uma formação na graduação em psicologia. Então, essas são as tensões de poder em relação a deter o saber da psicanálise, né? Mas o Freud desconstrói isso no texto da análise leiga. Isso está lá. Né? E a segunda preocupação do Freud era não fazer com que também a classe sacerdotal, os religiosos, se apropriassem da psicanálise. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem diversos pastores, entre aspas, né, com muitas aspas, que descobrem a psicanálise e querem fazer uma apropriação indébita da técnica de psicanálise, misturando, né, com práticas pastorais. Né? O próprio Pfister, ele entendia o seguinte, ele, quando ele estava no gabinete pastoral, ele era um pastor. Quando ele estava ali aconselhando uma pessoa e ele percebia que a questão dela não era de caráter pastoral, falar, bom, a sua questão não é pastoral, então você vai ser atendida de forma diferente, num outro ambiente, como uma paciente de análise. Aí você vai entrar num processo de análise. Aí quem vai te atender é o Pfister analista, não é o Pfister pastor. Então, há uma distinção em relação à questão da prática em si. Né? Agora, a gente vai ter, por exemplo, o Lacan, né? Todo mundo acha que mas tem uma questão aí incompatível, né? Mas o Lacan, ele se dirige aos católicos, ele tem uma relação muito próxima com a Igreja Católica. Né? Ele usa termo como, no Seminário 11, né? De ter sido excomungado da IPA, né? Da Sociedade Internacional de Psicanálise. Fala do nome do pai, né? Então, tem assim, inúmeras referências, né? E interessante, uma das falas do Lacan para os católicos dizendo assim, vocês me chamaram para falar, mas eu acho que a psicanálise não vai ter tanta resposta contra a própria religião. A religião tem resposta para tudo. A psicanálise, não. Na verdade, o texto é o triunfo da religião. Né? Para quem vai triunfar não é a psicanálise. Aliás, quem já triunfou é a religião. É a religião que está aí. A psicanálise está lutando as duras penas para sobreviver. Essa ela fala do Lacan. A Françoise Doutor, católica, né? Ele escreve psicanálise e os textos do Evangelho. Então, você tem uma série de experiências que elas vão trazendo uma reflexão a respeito da possibilidade de diálogo. Eu acho que, quando a gente pensa a palavra casamento, né, eu acho que tem que levar em conta o estatuto aqui da palavra, né, o peso da palavra. Casamento seria unir, né? Seria fazer uma só carne, né? Usando um texto, um sentido mais bíblico, né? A união do homem com a mulher, ele fez o homem uma só carne, etc. Aí não dá para ser assim, né? Porque a psicanálise é um saber próprio. Agora, a psicanálise ela fala com a sociologia, com a filosofia, né? Com a antropologia, com a própria psicologia, né? Então, você tem... E por que não falar com a teologia? Qual seria o obstáculo, né, em se relacionar com o pensar teológico?
A gente tem um pensador, né, teólogo protestante chamado Paul Tillich, por exemplo, muito interessante, que era da escola de Frankfurt. Né? Era um pensador marxista, né? Junto com Adorno, com Horkheimer, esses pensadores, né? Fizeram assim uma escola fantástica e tinha lá um teólogo no meio, né? Produzindo também. Então, não é um problema, né? Em relação a falar, né? Agora, com relação à segunda parte da pergunta, né? Que ela toca numa questão que a gente poderia considerar assim, como uma questão identitária, né? Ou seja, a pessoa que é muçulmana, ela vai procurar um psicólogo, um psicanalista que seja também do Islã, né? Por que isso? Porque ela imagina que aquela pessoa vai respeitar a sua experiência subjetiva e não tentar desconstruí-la, e não achar que ela está tendo uma experiência infantil ou fantasiosa. Né? Quando nós lançamos aqui em 2019 o nosso primeiro encontro do nosso laboratório, que pesquisa religião, laço social e psicanálise, o professor Christian Dunker esteve conosco nesse encontro. Né? E ele, num determinado momento da fala dele, ele fala o seguinte, que quando ele atende, né, ele já viu que o atendimento de pessoas que têm um certo grau de experiência religiosa, principalmente o pentecostal, né, chega uma hora em que a transferência cessa. Porque ele não alcança, o psicanalista, ele não alcança aquela experiência subjetiva. Né? E aí ele entende, talvez, se o psicanalista tiver essa mesma experiência, ou conhecer mais a fundo, talvez ele tenha condições de manejar melhor a transferência. Então, é por isso, por exemplo, também, aí a gente traz uma questão aqui no Brasil, que também assim, ela está muito assim, em pauta na questão identitária, que é a questão do negro. Né? O Brasil tem uma maioria de população negra. Aí, quando você vai para uma sociedade de psicanálise, só tem branco. Vai fazer encontro, só tem branco. Você vai para o consultório, o psicanalista é branco. E aí, o que é que se percebia? Que o negro não trazia as suas próprias questões. E o preconceito racial no Brasil mata, inclusive. Né? Não é que assim, o preconceito no Brasil é forte. Não, não é só forte, ele mata. Né? A população negra sofre com a violência policial, com a desigualdade social. Isso produz sofrimento. Como é que vai ser levar isso para o consultório? Então, você tem uma corrente que diz o seguinte, né? Pode até ser um pouco radical, mas assim, olha, o negro deve procurar um psicólogo ou psicanalista negro, porque é ele que vai entender as suas questões subjetivas. Né? Eu acho que talvez não precisássemos ser tão radicais a esse ponto. Eu acho que o analista ele pode sustentar uma posição em que ele vai entender essa subjetividade. Por que não? A não ser que ele se negue a reconhecer a diversidade. Aí isso, tanto no aspecto da questão de ser negro ou não, de ser trans, de ser gay, e por aí vai. Né? Ou de ser religioso, por exemplo. Então, Eduardo, só uma parte, o Daniel Mar Pérez, comentando sobre isso, ele diz que essa demanda a priori, ela pode trazer aquela ilusão para o analista de que ele vai compreender. Então, a análise acabou aí, segundo ele. Já não há mais escuta pela identificação projetiva, por essa questão de... E até isso, e vira e mexe nos grupos de WhatsApp, a gente recebe essas demandas. A pessoa quer um analista com todas as prerrogativas de identidade. Você pegou o ponto, né? A questão identitária, e até quando e até em que momento a gente pode manejar isso transferencialmente. Eu acho que tem assim, essa confusão entre o que é um aspecto social, da visibilidade, etc., e a única possibilidade para. Só vou ser entendida
se me atender uma solteirona, tal. Então, eu acho que essa demanda a priori, ela não precisa ser impeditiva, mas ela precisa ser bem cuidada, para que o próprio analista não caia nessa armadilha. Então está chegando alguém aqui bem parecido comigo. Bom, a gente que faz o tripé sabe que quando o paciente traz um tema que nos é muito sensível, a gente intensifica a análise, intensifica a supervisão, porque a escuta fica obliterada, né? Era esse pitaco que eu queria dar. Não, muito obrigado. E eu queria completar uma coisa sobre o momento atual do Brasil, e não deve ser diferente em Moçambique, da questão da política também. Estamos vivendo um período agora que eu escuto tanto pacientes e como analistas querendo atender pessoas de determinado pensamento político. Não atendo pessoas de direita ou esquerda e vice-versa, que está acontecendo muito, no Brasil principalmente. E aí eu acho que cai naquilo que a Helena acabou de trazer, né? Se eu tenho um determinado posicionamento político e vou atender alguém que é igual a mim, eu vou estar num processo de identificação absurdo. Eu estou ali concordando, não, é isso mesmo. Não. E se for o contrário, eu vou tentar ou desconstruir a experiência daquela pessoa, ou vou tentar, enfim, infernizar a vida dele na análise. Eu deixo de ser analista para ser, né, o inquisidor daquela cena. Né? Ou seja, eu saio da posição de neutralidade, né? Porque essa é a questão do analista, é suportar o discurso do outro, né? E aí ele vai entrar na sua própria experiência subjetiva de angústia, né? Eu estou aqui militando contra o fascismo e aí entra o cara com a suástica tatuada, né? Exatamente isso. Aquela coisa, eu já vou me espantar, né? Ou eu vou me manter, vou entender o que levou essa pessoa a essa posição subjetiva. Por que isso? Né? Lógico, aí vai depender muito do desejo do outro em relação a si, né? Percebe? Mas, sim, tem essas questões que elas estão presentes no dia de hoje. Eu acho que uma questão que a Cândida trouxe, que eu acho muito importante, né? Que é algo que a gente faz como uma crítica aqui, é essa coisa de se identificar aqui no Brasil. Não sei como é aí. Mas essa coisa assim, eu sou um psicanalista cristão. Não, eu não sou um psicanalista cristão. Não sou um psicanalista evangélico, não sou nada. Eu sou só psicanalista. Né? Por quê? Porque tem já, né, subentendido o fato, eu vou procurar, porque aí essa pessoa vai me entender. Né? Quem sabe o psicanalista, no final, ora por mim, né? Impõe as mãos sobre mim lá, ou repreende esse demônio que está em mim. Se você quer fazer isso, vai na igreja, né, irmão? Na igreja você vai encontrar essa experiência. No consultório, não. No consultório, por isso a questão da ética, né, da psicanálise, ela ser tão radical a esse ponto. Porque eu não estou ali nem para converter, nem para desconverter, eu estou ali para ouvir. Né? Eu estou ali para funcionar como o elemento que vai possibilitar, a partir da transferência, uma experiência de análise. Assim. Então, Desculpa, professor Eduardo. Quando eu falei, essa falou depois, no final, acho uma parvoíce, que vocês podem dizer que é bobagem. Porque, por exemplo, quanto à questão do racismo, existem pessoas negras no Brasil que são da classe alta, que não vivenciam o viver favelado. E tu podes encontrar uma psicanalista negra que nunca sequer pisou na favela, que não sabe o que é perseguição, que não sabe o que é andar com medo, porque ela já está numa classe que lhe favorece. Enquanto pode encontrar talvez um branco, porque na favela não são todos pardos ou negros, também tem pessoas brancas. Então é por aí. Nessa questão, vocês devem saber e pensar fora da caixa. Saber tudo bem, eu não sou negra, eu não vivo na favela, não sou da periferia, como se fala, mas eu tenho empatia. Eu li, eu estudei, eu sei qual é o tratamento a ser dado. Independente de ser de lá ou ter vivido aquilo na pele, é importante aprender com a experiência dos outros, essa é a minha opinião. Porque não vamos encontrar pessoas que sabem tudo, que vivem tudo, que sentem tudo, que vai se identificar em tudo. E devemos também ter em conta que é uma ciência. Tem os seus métodos,
que deve ser seguido, e não é a religião, não é a prática. Se precisa de alguém para orar, vai à igreja, procura uma outra pessoa, e não necessariamente a psicanálise, minha opinião. Não, é isso mesmo, Gani. E você falando, eu me lembrei aqui de um texto do Freud, já, quando ele estava na Inglaterra, né? E aí pediram para ele falar sobre o antissemitismo. Ele fala, olha, eu posso até escrever, mas eu acho que vocês deveriam procurar alguém que não fosse judeu para falar sobre isso. Né? Desconstrói um pouco essa coisa do lugar de fala, né? Ah, não, eu posso falar sobre a questão do negro se eu for negro, eu posso falar do pobre se eu for pobre. E o Freud contrapõe isso. Ele fala, não, tudo bem, mas eu sou judeu, falar a respeito do antissemitismo para mim é natural. Agora, eu quero que um não-judeu fale sobre o antissemitismo. Seria muito bom eles escreverem sobre isso. Então, é muito bom o homem falar sobre o machismo, né? É muito bom o branco falar com relação à questão racial. Né? E só fazendo aqui um contraponto, Cândida, assim, de fato, você tem negros aqui no Brasil que tem uma classe social ou média ou até classe alta, mas mesmo eles não tendo experimentado o sofrimento, né, da vida da periferia, das favelas, mesmo esses também encontram preconceito. Né? Isso é transversal na sociedade brasileira. Né? Ele pode ter mais acesso, etc., mas ele sempre vai ser motivo de piada, ele sempre vai ser motivo de abordagem policial. Então, ele é rico, ele é bom, ele está dirigindo um carro bom, ele vai ser abordado pela polícia porque acha que o carro é roubado. Não é porque ele trabalhou e fez por... Não. Então, isso é um estigma lamentável da cidade brasileira contra a qual a gente tem lutado assim, dia e noite para poder reverter essa situação. Né? Mais perguntas aí, Paulo? Deixa eu só fazer uma parte. Fechado. Paulo, está com o microfone. O Freud dizia o seguinte, que na psicanálise, a partir do momento que o analista se põe a escutar e suportar e dar suporte, ele não precisa, não nesses termos ele falou, tá, gente? Essa é uma adaptação minha. Ele não precisa ir para o prostíbulo para atender puta, não precisa fazer tráfico para entender o impacto disso, etc. Mas ele fazia uma exceção ao luto. Então, ele diz o seguinte, olha, a experiência do luto reverbera de uma maneira diferente e quando ele é experienciado, a escuta pode ser refinada, amplificada e tudo mais. Então, nesse sentido, a psicanálise está aberta a partidarismo político, a divergência religiosa, a questões de gênero, e essa sustentação do lugar vai no tripé, porque o tempo todo a gente é, sim, implicado, a gente é atingido, afetado. A experiência, agora mesmo, uma médica de Moçambique, chamada Paula Paindani, ganhou um prêmio, o maior prêmio internacional na área de AIDS, com um projeto que em Moçambique muitas vezes foi rejeitado, mas que é um projeto muito importante, chamado DREAMS, e que os moçambicanos devem conhecer. É um projeto direcionado especificamente para mulheres jovens. E esse prêmio que ela ganhou, e ela não está, né? Está acontecendo no Canadá, esse Congresso Mundial de AIDS. Então, Moçambique isso ontem, gente, recebeu um prêmio muito importante, de um trabalho pioneiro, e que eu, quando estive aí, vi claramente o quanto foi criticado. E, porque isso, porque é de americano, mas é um projeto de sensibilidade. Então, acho que essa abertura da psicanálise, que eu considero ampla, que eu considero transversal, ela não está livre dos ataques, mas a gente precisa sempre ter essa cautela de não embarcar no conforto aparente das identificações. E lembrando da questão do luto, que é uma questão que agora com a Covid está absolutamente em pauta, né? Mas, Paulo, agora o seu microfone está aberto. Tá. Não, isso que você falou, Helena, eu acho que de alguma forma articula um pouco a questão que o Isaías colocou. Olha o que ele fala aqui. Sempre que me deparo com demandas religiosas, Isaías, aí você completa se for necessário, tá? Vejo-as como experiências subjetivas, né, como a gente vem falando, que devem ser delicadamente geridas,
delicadamente acolhidas, né? Me parece que tem uma questão aí como, e tem uma pergunta um pouco mais para frente do Jeremias em relação ao papel do psicanalista diante dessa questão, né, do acolhimento. Para evitar que o paciente sinta-se mal compreendido, mas evitando ser um profissional que sirva para validar tudo em torno da experiência religiosa. Ou seja, tem um limiar aí, me parece, entre ouvir e acolher, ouvir e compreender, mas também colocar as questões que devem ser colocadas, mesmo que de alguma forma provoque uma discussão aí mais profunda nesses ideais, muitas vezes, né? Acho que é uma questão delicada essa. O que você acha, Eduardo? Sim, mas eu acho que aí não é só a questão da religião, né? Eu acho que Não. para além da religião, quando a gente pensa nesse aspecto, né? Porque no fundo é de que maneira você implica o paciente, o analisando, na sua própria história, nas suas próprias decisões, nas suas próprias escolhas, principalmente nas suas tomadas de decisões. Bom, diante dessas questões, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Não o que o meu analista diz, não o que o pastor diz, ou não o que a mulher ou o marido diz, mas o que eu desejo fazer em relação a isso. No que eu estou me descobrindo, no que eu estou me percebendo. Não é? Então, a experiência da análise, ela é um lançar luz sobre a nossa própria experiência subjetiva. É um desvendar, né? Desvelar. Então, aquilo que a gente tinha como uma vivência meio que inconsciente, ou seja, bom, eu não sei por que eu faço determinadas escolhas, eu não sei por que eu me sujeito a determinadas situações. Né? Na medida em que eu vou entendendo esse processo, né? Conhecendo a mim mesmo nesse percurso que eu fiz, é que eu começo a pensar, bom, e agora? Eu quero continuar num processo, por exemplo, de sujeição, de abrir mão do meu desejo, de uma não realização para a realização do outro, para a realização do desejo do outro, tentando agradar sempre. Quem é esse outro que eu tanto quero agradar? Né? Então, quando essas questões mais assim, viscerais, naquilo que está mais dentro, vão sendo reveladas, porque falando aqui assim, parece uma coisa mais ou menos simples, né? Mas não é tão simples assim você viver, por exemplo, processo de sujeições, né? De abrir mão do seu desejo o tempo inteiro, sempre ali submisso, numa tentativa eterna de agradar o outro e ter reconhecimento. Então, você sequer sabia que você tinha uma demanda de reconhecimento. Aí você se dá conta disso, mas, peraí. Quer dizer, fechando aqui com um exemplo, né, muito comum na clínica. A pessoa chega e fala, olha, eu estou com um problema de sofrimento lá no meu trabalho. Qual é o sofrimento dessa pessoa? O sofrimento dela é o seguinte, ela diz assim, eu trabalho muito, além do horário, né? Eu não me importo de não ganhar mais, eu não me importo de não ganhar hora extra, mas eu sofro quando eu não sou reconhecido naquilo que eu fiz. Então, é uma demanda de reconhecimento. Ou seja, ela está entregando além daquilo que ela precisaria, ela está fazendo muito mais, isso não é uma escolha profissional, isso não é pelo dinheiro, mas é pelo reconhecimento que ela quer ter. Eduardo. Se dá conta disso, aí ela pensa, bom, eu quero continuar dessa maneira ou não? Oi, Cláudia. Não, eu estava aqui pensando, né? Você tinha falado há pouco da questão de que a psicanálise não está no lugar de conversão de nada, mas eu penso muito no lugar da psicanálise, no lugar de desmistificação, né, do mito interior, do mito do eu, né? Que é isso exatamente que você está trazendo, né? Ela serve para e ela é singular. Eu acho que dentro desses aspectos que estão sendo colocados aí no chat, da identificação e tudo mais, eu coloquei um ponto aqui, eu escrevi. O analista, ele está no lugar de estrangeiridade sempre. Ele vai ouvir, ele não vai entender o que o outro... Nós não estamos ali para ouvir algo que a gente entende, né? Porque a gente não entende. É o outro, é o analisante, é o paciente que está ali para dizer a sua dor, como você mesmo disse, você me fez lembrar disso, né? O processo da análise, pensando no texto Análise Terminável e Interminável, é justamente um processo
que a gente tem que lidar com a falta, porque nós não vamos resolver todas as coisas, né? Como a Helena diz, né? Não é a panaceia do mundo, Freud dizia, não é a panaceia do mundo, mas a gente vai lidando com os nossos mitos. Qual é o que a religião, o que a espiritualidade representa para cada um de nós singularmente, o que nosso pai e a nossa mãe representam para nós singularmente, o que o nosso trabalho representa, a nossa comunidade, a nossa origem, da onde a gente veio, onde a gente nasceu, o que aquele bairro, aquela comunidade, a aldeia, ou seja, onde for, o que aquilo representa para cada um de nós de forma singular. Eu acho que esse é um ponto fundamental para mim, queria só fazer esse comentário. Mas ainda temos coisas legais no chat. Não, mas só, eu acho que só confirmando, né, totalmente aquilo que você disse, esse é o papel do analista, né? Levar em conta tudo isso que você descreveu muito bem. Porque qual é o risco? Né? O risco é me colocar numa posição, né, em que eu tenho um saber a respeito disso, né, do psiquismo, do aparelho psíquico, etc., e que ele é aplicável a tudo e a todos de forma hegemônica. Ou seja, não. Eu preciso ouvir a história daquele que está ali. Né? É o termo da paixão pela ignorância, né? Ou douta ignorância. Eu não sei de nada daquela pessoa que está chegando ali. Eu preciso ouvir tudo da história dele. Né? E entender todas essas questões do contexto vivencial que ele teve, para aí sim poder querer começar a entender um pouco de quem é aquela pessoa que está diante de mim naquele momento, que sofre, né? Que fala. É para isso que eu estou ali para escutar. Né? É isso mesmo. Eduardo, desculpa, Paulo, acho que a procura com essa demanda dirigida, né, a psicanálise com sobrenome, que eu brigo muito com isso e que você foi claríssimo, né, meio que já é uma pré-transferência, se é que existe esse termo, mas a pessoa quer uma garantia. Então, assim, eu tenho certeza que se eu for escutada por uma mulher branca de São Paulo, papapá, eu tenho a garantia de que a minha análise vai ser boa. E essa busca de garantia, primeiro, muitas vezes o desejo está obliterado, a pessoa não percebe que ela está vivendo o desejo de outra pessoa, então, até chegar no próprio desejo já tem um tempo de análise. E essas questões de se interrogar, de se implicar como sujeito nas questões, eu acho que essa questão é essencial, e que qualquer analista está apto a fazer isso, ou alguém que se diga psicanalista, pelo menos se reconheça como tal. Então, qual é esse lugar da interrogação, qual é esse lugar do desejo, e esse lugar de não querer errar, na escolha. Eu quero acertar de cara, fazer eu não sei quantos aqui, se a gente fosse fazer uma biografia das nossas análises, com quem que a gente fez, como é que cada análise começou, como é que cada análise terminou. Acho que são histórias muito importantes. Agora, esse se interrogar a respeito de algo é o que, na religião, se oblitera com os dogmas. Na religião, você se desobriga, você tem certezas, e tal. São outros campeonatos, eu penso. E aí o Lindomar estava perguntando, falando do enriquecimento da psicanálise pela religião. A religião apropria-se da psicanálise, muito material a ser desvendado, que ele perguntou o seguinte: até que ponto a religião pode ser entendida no sentido científico para o enriquecimento da psicánalise? E eu perguntei, como assim enriquecimento? A psicanálise está pobre em quê? Então, qual é essa questão do diálogo, que você trouxe muito bem, assim, o ponto da análise é o ponto da psicanálise. A pessoa quer tomar um passe, receber uma bênção, não sei o quê, tem a religião dela. Mas não incapacita ou desqualifica o analista ter a diferença. Então, quando eu vim de Moçambique, trouxe uma máscara do que chama lá o pau preto, linda e tal. A paciente olhou e falou assim: mas você é macumbeira? Aí eu sentei, não ri, fiz uma fleuma britânica. Mas como assim macumbeira? Não, porque essa máscara é da Umbanda e tal. E a partir daí, claro que me deu um desconforto inicial, mas segurei a onda, respirei fundo. Depois fiquei um tempão discutindo isso na supervisão, mas manejei
a meu ver, bem, porque dei sequência para a conversa. Sim. A conversa continuou. Mas acho que esse ponto da garantia, né, dessa escolha identitária como uma garantia de uma boa análise, ele precisa ser mais debatido. Paulo, desculpa, eu te cortei. Não, o que está falando, eu acho que dá para fazer uma articulação com a pergunta da Ísida. É mais técnica, talvez. Como manejar situações com um paciente fanático, de fato fanático? Não estamos falando apenas de diferenças assim subjetivas, um fanatismo, quase como um sintoma, né? Sim. Bom, aí a gente cai, talvez, numa das questões mais complexas da clínica, né? Inclusive com um certo cuidado de não patologizar a priori a experiência religiosa, né? Ainda que se possa chegar a uma percepção de que realmente ali esse sintoma está um pouco além, né? Ou seja, tem algo ali que talvez seja meio que incurável, né? Meio intratável, porque a pessoa precisa se dispor, né? Então, existe por exemplo, uma distinção que a gente faz no campo da ciência e da religião entre conservadorismo e fundamentalismo, né? Então, a pessoa ela pode ser uma pessoa conservadora, ela tem valores conservadores, mas isso não impede de que ela tenha um diálogo com quem pensa diferente, sabe? O fundamentalista, não. O fanático religioso, não. Por quê? Porque quando a gente pensa em fanatismo e fundamentalismo, talvez a gente possa pensar no texto de Psicologia das Massas, do Freud, onde ele fala de processos regressivos. Ou seja, então, você tem um certo rebaixamento em relação à sua experiência crítica, né? Você crê cegamente, você não permite a dúvida, você não permite um argumento contrário, né? E todo aquele que se opõe se torna inimigo. Inclusive um inimigo que, se possível, deve ser destruído. Então, essa é a lógica, né, que opera. Agora, se a pessoa entrando, querendo, por exemplo, uma análise, se ela vai sair desse processo ou não, só a análise vai saber, vai dizer. Pode ser que a pessoa comece a se ouvir, né, saia dessa condição de massa, né, porque aí ela volta para a sua singularidade, e aí ela vai se ouvindo falar a respeito daquilo que ela fala quando ela está na massa, né, quando ela está no grupo, né? Será que faz tanto sentido? O Freud vai falar que não. Vai falar, então, quando a pessoa se ouve, né, quando a pessoa individualmente, ela não teria capacidade de fazer e de falar daquela maneira, mas quando ela está na massa, ela faz, né? Será que individualmente ela sustenta essa posição? Pode ser que sim, né? Se você pegar, por exemplo, né, a questão do nazismo, a questão do fascismo, né? Bom, até que ponto você tinha grupos que eram realmente militantes nesse sentido, né, e que tinham isso como uma certa visão de mundo, uma certa ideologia, do qual não abriam mão, e quantos estavam ali navegando, surfando nessa onda, mas assim, né, mas não necessariamente ideologicamente tão comprometidos. Então, a questão eu diria que assim, é um caso clínico complexo, dos mais difíceis, tratar com fanatismo religioso, não tenha dúvida. Agora, depende, inclusive, de que tipo de fanatismo, né? Então, assim, aliás, eu vou aproveitar para fazer aqui uma menção ao meu amigo Mário Wilson, que está conosco, né? O Mário Wilson, ele é do Salvation Army, né? Do Exército de Salvação, mas é também um intelectual, um pesquisador, né? E é uma pessoa que ele lida com as questões sociais, né, de forma muito próxima, né? E, recentemente, numa lida, porque ele tem um pensamento progressista no meio de uma instituição, né, piedosa, porém conservadora, né? Então, ele lida no dia a dia com essa questão, porque lá também tem os seus fanáticos, entre aspas, né? Como em qualquer movimento religioso, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve, agora, essa semana, a gente estava monitorando o concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, a IPB,
onde uma comissão propôs que todos os membros que tivessem um posicionamento esquerdista, né, eles chamam de esquerdopata, fossem expulsos da denominação, fossem excluídos da denominação. E aí, lógico, isso repercutiu na mídia nacional, toda a imprensa batendo, etc., e eles, né, voltaram atrás, o documento não foi aprovado. Mas olha a que ponto chega. Né? Então, assim, dentro de um grupo religioso, é um grupo conservador, eu trouxe isso como um exemplo, né? Um grupo conservador, aliás, dos mais conservadores que a gente tem no Brasil, e dentro dele você tem um ultraconservador, né? Aquele que é radical. Com esse radical, é muito difícil você estabelecer diálogo e muito difícil que ele procure uma análise, por exemplo. Porque ele está tão convicto das suas questões, que ele não precisa de análise. Ele não precisa. Só se ele for para converter o analista, né? Aí ele faz o processo contrário, mas a princípio é isso. Agora, cabe ao analista sustentar ou não essa posição, né? E outra coisa, né? Precisa ver se o analista quer atender, porque também tem essa prerrogativa, né? Eu começo por isso o Freud fazia as entrevistas preliminares. Eu começo a fazer uma entrevista, eu começo a atender. Bom, eu não vou sustentar aquela análise, não vou suportar aquilo ou aquela análise, eu entendo que não é para mim, é para outro profissional, eu direciono para outro. Então, eu tenho essa possibilidade de manejo também. Né? E não é uma questão só assim, não, eu só atendo se for, né, do meu espectro político-ideológico. Não, não é isso. Pode ser que eu não tenha condição de atender mesmo. Eu tenho que reconhecer também quais são as minhas limitações. Agora, atender fanático é talvez um dos grandes desafios, se não o maior desafio, né, que a gente lidar. A Helena, você quer... O umbigo da análise. Atender fanático é o umbigo da análise, para explicar para os outros, né, a comparação com o que o Freud chamava do umbigo do sonho, que é alguma coisa que não dá para analisar, existem limites. Então, essa percepção da limitação. E esse fanatismo, quando entra alguém e fala, você é macumbeira, não dá nem bom dia e já tasca isso na orelha, opa, aqui é um fanatismo. Claro que tem vários graus, né? Paulo. Olha, no chat já todas as perguntas que tinham aí já foram colocadas, os temas foram todos esses. Talvez a gente possa abrir aqui para perguntas com a mãozinha levantada, e ver se alguém quer colocar alguma coisa, ou se eu olhei o chat, acho que está tudo... Acho que tem uma pergunta do Querino, Paulo, uma colocação do Querino, mas o Querino está aí, talvez ele pudesse falar, que eu acho bem importante. Então, acho que eu perdi essa, então. Querino, você fala? Alô, José Querino, você está aí? Ou você agora, esse microfone meu aqui. Não, é apenas registrar, né? Estão me ouvindo bem? Sim. Sim, sim. Registrar, Eduardo, primeiro a lucidez, né, da sua exposição, mas, ao mesmo tempo, a complexidade disso, né? E as minhas preocupações são que, enquanto você falava, eu me lembrava do fenômeno, inclusive esse protestante que você falou, né? Na verdade, protestante histórico dessa semana, do pessoal tentar uma decisão coletiva num chamado Supremo Concílio, não é? Ou quem for da esquerda tem que ser excluído da comunidade. Eu conheço um pouco essa comunidade, porque estudei isso no mestrado, no doutorado, e eu estudei isso na década de 90, e nós fazíamos previsões na Unicamp de que o fenômeno, nós estudávamos o protestantismo na política, né? Nós já prevíamos lá naquele tempo o que aconteceria, claro, tinha um tanto de gente prevendo isso, talvez você tenha até participado disso, já dizíamos do fenômeno coletivo do protestantismo, especialmente na inclusão ou apropriação de certos elementos de outras religiões, como foi estrategicamente apropriado pela chamada universal do Reino de Deus, mas não é universal, é uma concepção de pessoas, né, que apropriaram-se dos elementos que vieram das religiões de matriz africana brasileira.
E é um fenômeno que já foi estudado muitas vezes. Quem quiser pode ler até minha tese de doutoramento e de outros depois, muitos estudaram isso, né? Mas há um fenômeno aí que é de religião que é uma questão analítica de muito, eu diria assim, raízes para que a gente possa refletir, né? A maneira pela qual as pessoas estabelecem esse tipo de antagonismo que hoje se tornou um fenômeno coletivo, né? Eu diria sem muita dificuldade, né, que isso não é a coisa só do que você disse aí do presbiterianismo. As religiões no Brasil hoje estão apropriadas por um projeto político de alguém que nem tem a ver com eles. É um negócio precisa ser estudado, né? Então, são esses que vão bater na clínica, provavelmente, né? Ou, ao contrário, vão ser impedidos de estar numa clínica, né? Porque a dificuldade de ir a uma clínica significa de descobrir-se a si mesmo, e aí parece que não é o interesse dessa coletividade, né? Claro que eu estou fazendo uma discussão aqui, evidentemente, muito rápida, né? Então, eu acho que eu queria ouvir você assim, um pouco mais, não é ouvir, mas talvez você pudesse nos ajudar nisso, é que, enquanto você falava, eu lembrava do Nietzsche dizendo, não, Deus já morreu, acabou essa história. Você mostra para nós aqui agora, né? De novo. Não aconteceu nada disso. Esse pessoal vai continuar batendo na porta da clínica e o analista terá que ter lucidez, né, para que apresente a essas pessoas não um caminho que eles devem mudar, né, mas a própria capacidade do analista de não fazer isso. É uma coisa muito difícil, porque a minha vontade é dizer para o cara, você está louco, meu? Ou acorda, né? Exato, exato. É muito importante. Como o analista faz isso, né? Então, é um recado seu para a gente muito bom, viu, Paulo, né? Que ouvir isso tudo e não dizer para o cara, você está doido, você tem que mudar o seu voto, né? Não, o mesmo achar esse dogmatismo de valores, exatamente, hétero, branco, classe média, dentro de um modelo judaico-cristão, parece que está permeando a nossa sociedade desde 2018. Aliás, então, 2019. eu queria fazer uma pergunta aqui para o Paulo estratégica. Paulo, você fala de que cidade? O Paulo não, o Zé Quirino. Eu moro em Goiânia hoje, né? Mas toda a minha formação foi na Unicamp e na Unesp, né? Enquanto eu estudei esse fenômeno todo nas décadas de 90, né? Mas tem uma mineiridade na fala aí. Eu sou mineiro de origem, mas aí eu fui embora para São Paulo estudar e não voltei, e sou aqui professor da Federal de Goiás, né? Então, eu acabei virando goiano. O mineiro não nega raça, né? Aqui, só para concluir, Paulo. Entender como é que é essa coisa do mineirês, depois nós vamos ter que explicar para os nossos irmãos. Verdade. É que, para concluir, o seguinte, eu acho que a gente tem precisa revisar mesmo essa psicologia das massas aí, né? Porque hoje nós temos um fenômeno coletivo, né? Sim. Preocupante. Isso que aconteceu na chamada Igreja Presbiteriana, que é uma que você chamou de conservadora, mas era uma das mais lúcidas. Então, você tem um fenômeno hoje preocupante e que chega às nossas clínicas, mas atinge a nossa coletividade de forma contundente, né? Isso é um fenômeno preocupante. O Marius, que deve estudar isso aí, sabe muito bem, né? Então, obrigado pela sua fala, mas a gente fica aqui com a cabeça... Mas tem muita gente pesquisando, tem uma vasta literatura hoje no Brasil, atual, né, bastante assim, contemporânea em relação ao fenômeno, né? Mas quando você falou, a primeira coisa que me ocorreu aqui de deixar registrado, a importância de um livro
foi a tese de livre docência do Rubem Alves, apresentada na Unicamp em 1979, que é Protestantismo e Repressão, depois republicado como Religião e Repressão. É um texto assim incontornável e que vai articular ali também psicanálise e religião. O Rubem Alves ele foi depois para a psicanálise, um ex-pastor presbiteriano, perseguido pela igreja, exatamente pelas suas próprias posições, talvez o precursor da teologia da libertação no Brasil, antes, né, dos latino-americanos, né, de certa forma um pouco perseguido por isso também, né, porque o pessoal queria uma certa apropriação do termo e tal, enfim, mas que faz uma exposição muito lúcida daquilo que é a experiência religiosa, né, nesse aspecto tradicional, né, fundamentalista, né, dogmática, e que lança luz sobre essa experiência religiosa. Eu acho que esse texto ele nos ajuda nesse sentido. A outra questão que vem como uma decorrência é pensar o seguinte, que esse pensamento calvinista, principalmente o puritano, ele forma uma racionalidade. E essa racionalidade ela é transversal às demais denominações. Então, a pessoa ela é pentecostal, mas ela pensa como um calvinista. Só que é inconsciente, é da ordem do inconsciente, ela não sabe disso. Né? Então, é por isso que ela vai, por exemplo, receber muito bem a teologia da prosperidade. Né? Então, são fenômenos muito próprios e são fenômenos que eu imagino que também, essa questão, por exemplo, teologia da prosperidade, eu imagino que também bateu às portas das igrejas de Moçambique. Né? Não sei se tem esse eco, mas imagino que sim, porque em outros países eu sei que isso aconteceu. Né? E isso vai também formando uma certa visão de mundo, por isso que eu falei inicialmente. Né? É uma forma de ver o mundo. Então, eu preciso ser próspero, né? Eu preciso ser abençoado, eu preciso ter isso, aquilo. Vai formando uma maneira de ser e de estar na sociedade e no laço social. Então, essa influência da religião ela é muito presente no cotidiano, no dia a dia. Né? E é por isso que não dá para a gente, não só no aspecto da clínica, não levar em conta a experiência religiosa, mas do que ela representa para cada sociedade. Né? Aqui, fechando esse parêntese só dessa questão do fenômeno da religião, né? Um grupo de pesquisadores publicou uma série de estudos sobre países latino-americanos, né? Um deles, eu acompanhei na época de perto, porque eu conhecia os agentes dessa ação. Foi na Guatemala. Eles elegeram um presidente da República. Então, o presidente da República eleito em 1992, salvo engano, 91, 92, era evangélico, serrano. O que ele faz? Ele é eleito com o apoio das igrejas evangélicas da Guatemala, né, que fazem um grande movimento de batalha espiritual, entre aspas, ou seja, né, precisava tirar o mal que estava sobre o país estava sofrendo porque o mal governava, etc. E aí precisava ter um homem de Deus governando o país. Ele senta na cadeira e tenta, depois de 2 anos, dar um autogolpe na Guatemala. Tenta impor uma ditadura. E aí ele não é bem recebido, ele acaba sendo exilado do país. Agora, bom, aprendemos com essa experiência? Não, recentemente elegeram outro presidente evangélico, por mobilização da igreja. Que eu falo, não é que a pessoa é de determinada religião. Não, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando da instituição que se articula no sentido de eleger. Ela tem uma ação política. Né? Então, não é a confissão religiosa daquele que está assumindo uma presidência, que é o que aconteceu no Brasil, né? Que foi, aliás, a maior falácia. A pessoa que, de fato, não tem nada de cristão, não tem nada de evangélico, é um mau caráter, tosco, mas que, né, cooptou, de certa forma, e bem assessorado pelos evangélicos de plantão, diga-se de passagem, que ele não tem mérito sozinho nisso, né? Quer dizer, tem uma trupe ali do lado, né, que se deu mal, inclusive, depois, e que fomentaram isso, né, no imaginário evangélico. Agora, última colocação, só para a gente perceber o peso da questão da racionalidade, né, é que aqueles que ocuparam cargos de poder nessa presidência eram presbiterianos. Né? O atual ministro do STF, André Mendonça, e o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro.
né, que inclusive hoje está investigado por corrupção. Então, só para a gente perceber o quanto a religião ocupou a pauta da política nacional, e não as pautas de políticas públicas, as de políticas sociais, tudo isso andou para trás, regrediu absurdamente. Né? Mas a pauta da religião, ela volta, inclusive, hoje, né, como uma questão aí que está sobredeterminando o processo eleitoral. E aí isso vai aparecer também na clínica, isso é uma outra coisa. Porque você tem, por exemplo, o sofrimento de quem está vivendo isso. Então, você tem um grupo eu fiz uma série de rodas de conversas com jovens que eles chamam de desigrejados. Né? Então, pensa no conceito de desterro, de serem desterrados. Então, esses jovens, eles viveram a sua infância, adolescência, pertencendo a um grupo, então, pertencimento de grupo, né? Se dedicando, e, de repente, porque eles tiveram um pensamento contrário, não aceitaram aquela imposição bolsonarista, né? Aquela mentalidade, eles foram excluídos, se não oficialmente, deixados de lado, né? Marginalizados. Né? Aquela coisa, o espalha a rodinha. Né? Agora, como é que fica esse jovem que agora não tem mais esse pertencimento? Como é que fica esse jovem que não tem mais o pastoreio, entre aspas? Né? Então, um monte de gente em crise. E aí nós começamos a promover rodas de conversa exatamente para questionar essa coisa da sujeição voluntária, da demanda de reconhecimento, do pertencimento, né? de o quanto isso, de alguma forma, né? Era algo, de certa forma, ilusório, sim, por que não? Uma certa fantasia, uma certa ilusão em relação a esse pertencimento, e que existem outras possibilidades de pertença que não necessariamente aquela. Né? Outras possibilidades de relacionamento no lar social que não necessariamente aquela que promovia a sujeição. Né? Então, foram rodas e mais rodas de conversa para poder trabalhar com esses jovens, para tirá-los, inclusive, de uma posição depressiva, né? Que é um outro tabu, por exemplo, dentro do campo da religião. Né? Para muitas religiões, você não pode ter depressão. Então, depressão é falta de oração, falta de fé, você está cometendo algum tipo de erro, de pecado. Percebe como aí esse processo é neurotizante, quando não psicotizante? Quer dizer, eu não posso ter depressão, eu não posso sofrer disso. Essa é uma outra questão bastante presente na clínica, que eu ia deixando, inclusive, escapar aqui. Né? O quanto essa questão de sofrimento psíquico, né, é tabu na experiência religiosa, porque eles acham que a experiência religiosa tem que dar conta de tudo, inclusive da depressão. Edu, tem uma pergunta aqui do Maurício que te fala um pouco sobre isso. Eu sei que é um tema vasto, mas só para deixar registrado. Ele pede para você falar um pouco sobre as psicoses e fenômenos psíquicos, que em muitas religiões estão no campo chamados mediunidade, e um pouco como o que o Lacan fez, né, estudando as santas místicas católicas. Sim. Bom, aí dá uma outra... Dá uma tese. Dá um outro encontro, né, Eduardo? Só isso dá um outro encontro. Porque aí você vai, por exemplo, essa experiência religiosa, ela é marcada, principalmente no ambiente mais místico, né? Não no conservador, por exemplo. O Zé Quirino estava trazendo a questão do presbiterianismo. Isso não tem nas igrejas tradicionais. Né? Mas nas igrejas pentecostais, por exemplo, tem a questão do falar em línguas, né? Fala em línguas estranhas, a língua dos anjos, um certo transe ali, né? Uma profecia. Então, olha, irmã Helena, eu vejo aqui Deus abrindo as portas para a irmã num outro continente, a irmã vai atravessar o mar, e etc. Percebe? Eu consigo profetizar aqui para a irmã Helena quanto Deus vai usá-la lá na África e tal. Ela vai ficar, nossa, eu vou comprar minha passagem para Moçambique, vou antecipar minha ida para lá. Né? Essa é a experiência religiosa. Né? E as comunidades periféricas, elas têm... E aí, como é que você vai fazer? Vai desqualificar isso? Né? Olha como é complexo. Né? Por quê? Porque você tem essa experiência acontecendo. Aí, isso no campo evangélico, você tem, então, as profecias,
as visões, os sonhos, tudo isso, né, que a psicanálise vai ter um outro olhar, a religião, no caso do evangélico, tem. No caso das experiências como de mediunidade, né, ou seja, incorporar determinada entidade, né, seja lá qual for a origem, né, aí depende da religião, de que maneira isso acontece. Aí você tem o kardecismo, o espiritismo, você tem, por exemplo, o xamanismo, né, que a gente nem mencionou aqui, das religiões de base, né, de povos originários. Né? No Brasil, por exemplo, a gente tem os indígenas, né, com as suas crenças, com as suas experiências religiosas, com a sua mística. Né? Então, essa questão que o Paulo traz, né, o Lacan estudando as místicas renanas. Aliás, tem um texto aqui que está na minha fila, sabe aquela coisa dos livros que você coloca na fila e ele fica lá? Isso aqui está embaixo, eu ainda não li, que é uma tese de doutorado da Helena Rainha Infante, que é São João da Cruz, uma biografia psicanalítica. Né? Então, assim, não vou falar... Como que ela chama? Helena Rainha Infante, que era um grande místico, né? Referência, assim, voltou nos dias de hoje com tudo. Né? Ou seja, para entender essa experiência religiosa, né? E não descartá-la por completo. Né? Então, o que é que cabe ao analista? Bom, ao analista cabe a análise dessa experiência. Eduardo, eu estava aqui te ouvindo. Subjetiva, né, por trás. Né? Oi, Cláudia. Eduardo, não, eu estava aqui te ouvindo e pensando no simbolismo, né? A religião, ela é carregada de simbolismo. Então, o que o analista vai ouvir? Seja o simbólico da religião, ou seja, o imaginário também, como isso se dá no divã. E se o analisante traz símbolos importantes para ele, eu acho que o papel do analista, assim, simplificando, sendo... Né, é ouvir esse simbolismo, o que esse simbolismo significa para essa pessoa, né? Porque é diferente, se a gente for pensar, vamos um pouquinho lá rapidamente, que a gente está no final, para Lévi-Strauss, né? Como que eu posso chegar numa aldeia xamã, por exemplo, e dizer que eles estão num processo psicótico? Né? O que é processo psicótico, de acordo com a sua vivência, a sua cultura, e o que significa singularmente para aquela pessoa que está trazendo aquela questão, né? Eu acho que talvez seja esse o ponto, né? Você me fez lembrar, ontem eu fui assistir uma peça aqui em São Paulo, que é Virgínia, que é uma interpretação da Virginia Woolf, né? E ela fala, né, o que é loucura? Não seria loucura um momento de maior lucidez? De uma lucidez cristalina, insuportável? Né? Então, essa é a questão. Né? Eu acho que o analista ele tem que ter um profundo respeito pela experiência subjetiva do outro. Né? E é lógico, quando ele percebe que essa experiência, eu queria insistir nesse ponto, né, para fechar, quando essa experiência ela tem um caráter de autodestruição, ou seja, ela tem uma ligação com uma certa pulsão de morte, né, que vai reforçar determinados processos regressivos, que vai incentivar processos de sujeição, de sustentação de posição de sofrimento, porque é por meio desse sofrimento que vai se alcançar algo. Ou seja, é nesse sentido que o analista vai atuar. Não no sentido da desconstrução exatamente de uma experiência religiosa, mas naquilo que ela tem de ser um efeito deletério, aquilo que destrói a pessoa, destrói a relação. Né? Então, esse é o nosso desafio, sustentar, a partir da nossa posição, né, a experiência do outro. E acho que, Eduardo, desculpa fechar aqui, mas me preocupou um pouco uma observação que a Georgina trouxe. O psicanalista neutro imparcial terá melhor desempenho por analisar sem transferência. E ela reitera essa questão. E a Georgina acho que precisa clarificar, a transferência é um processo desejado, importante, talvez pela questão do idioma, né? O que eu escutei ou li aqui é sem essa interferência, sem depositar no outro as suas crenças, mas a transferência ela é essencial, inclusive para isso que o Eduardo acabou de falar, na sustentação do lugar de analista.
Então, vamos revisitar esse conceito de transferência, ver aí, Georgina, se é exatamente isso que você queria dizer, porque esse termo é muito caro para a psicanálise, né? A gente não fala transferência à toa, e não é possível um trabalho analítico sem transferência. O que é possível e desejável é sem carregar a tinta com aquilo que eu considero uma boa pintura ou escultura, mas acho que esse é o processo, e acho que a gente vai se encaminhando com isso aqui para o finalzinho, acho que passou super rápido. Eu me despeço por aqui, agradecendo ao Eduardo, e passo a palavra para o Paulo, Cláudia e Eduardo fecharem. Eduardo, só tenho a agradecer, foi excelente, está com gostinho de quero mais, mas infelizmente não dá. Mas talvez uma oportunidade da gente repensar num Eduardo Silva, psicanálise de religião. Parte 2, eu acho. Parte 2, né, Cláudia? Passo para você. Parte 2. Né? Não é isso, eu ia falar o que você está dizendo, Paulo. Eduardo, muito obrigada. Obrigada, Helena. Obrigada a todos os presentes. Hoje a gente, para uma atividade complementar, estamos aqui na sala com 37 pessoas, isso é muito, muito gratificante. Eduardo, suas palavras foram irretocáveis. Obrigada. Gente, eu agradeço demais, assim, foi para mim uma honra enorme poder dividir esse tempo com vocês, dividir um pouco da experiência, né? São pessoas que eu tenho um carinho e respeito muito profundo, e o meu gostinho de quero mais é que eu queria ouvir mais o pessoal de Moçambique, eu queria ouvi-los mais da experiência, eu queria conhecer mais da experiência deles, eu queria muito, na próxima, mais ouvir do que falar, mais aprender do que compartilhar. Né? Então, agradeço. Vamos providenciar. E agradeço, gente. Obrigado. Qualquer coisa, é só me acionarem aí. Disponibilize e-mail, a gente troca informação, troca experiências e vamos caminhar juntos. Logo, gente. Canimambo! Canimambo! Até a pessoal. próxima. Tchau, boa tarde, Moçambique. Tchau, boa tarde. Foi Boa um tarde, prazer. muito bom. Tchau, boa tarde. Tchau. Estão chamando Eduardo para fevereiro. Claro. Sim, tem que vir. Ah, com certeza. Tem que vir em fevereiro, assim trocamos mais também em fevereiro. experiências e tudo. Vamos fazer isso. Pois é. Canimambo. Tchau, gente. Tchau, gente.